Eu sou a voz que clama no deserto. E eu gostaria muito que você compartilhasse o nosso vídeo, que você curtisse o nosso vídeo, que você comentasse o nosso vídeo. Deixa aí o seu amém, o seu glória a Deus, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, em poucas palavras, dentro da palavra de Deus, sobre esta guerra que muitos estão falando, comentando sobre o presidente dos Estados Unidos e agora sobre impostos fiscais que os Estados Unidos estão impondo sobre todos os países. Quer dizer, existem rumores de guerras e guerras acontecendo, e isso é bíblico, está escrito. Mas muitos estão preocupados com esta guerra que está acontecendo, que os nossos olhos podem ver. Mas não é com esta guerra que você deveria se preocupar, de jeito nenhum. Esta guerra você pode ver, mas existe uma guerra que está acontecendo muito maior do que esta, que os seus olhos não podem ver. Os seus olhos carnais não podem ver. Somente os seus olhos espirituais podem enxergar esta guerra que está acontecendo. E o Senhor, Ele nos orientou, nos advertiu e nos ensinou como devemos agir para nos preparar para esta guerra espiritual. Por quê? Porque esta guerra carnal que está acontecendo, ela é resultado desta guerra espiritual que também está acontecendo. E não é de hoje, já faz tempo. E se você não estiver preparado, você não vai conseguir vencer esta guerra. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz o seguinte: para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês, toda a armadura que Deus dá a vocês. Vou repetir. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Por que Deus nos dá uma armadura? O que é uma armadura? Que não seja... Nos antepassados, a armadura era um vestimento que a pessoa se preparava para quê? Para uma guerra. Então aqui nós estamos falando de uma guerra. E Deus, Ele nos dá esta armadura para que nós venhamos nos vestir com esta armadura. Vamos lá. Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes dominam completamente este mundo de escuridão. Veja bem, isso significa que no mundo espiritual existe poderes, autoridades, não somente no mundo carnal, mas no mundo espiritual também. E as pessoas, elas estão preocupadas com as autoridades, os presidentes dos países, sendo que a verdadeira guerra é uma guerra espiritual que está acontecendo. E Deus nos deu a armadura para que nós venhamos nos vestir e nos proteger e guerrear, não contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra essas autoridades espirituais. Vamos continuar.
Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Esta é a única forma de eu e você, todos nós, vencermos esta guerra. Vamos continuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Vamos começar a usar a nossa armadura agora. Usem a verdade como cinturão. Essa é a armadura. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Que é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou anunciando a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Usem a sua fé. Usem a sua fé para se proteger dos dardos do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Aqui, ó. Esta é a sua arma que você tem que usar. Usar contra esta guerra. Usar nesta guerra contra estes soldados espirituais do mal, contra as autoridades do mal. Não adianta você querer guerrear neste mundo carnal. Este mundo carnal já era. Este mundo carnal já tem dono. É do diabo. O mundo é do maligno. Está escrito isso. E diz mais: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Eu tenho dito aqui, nós somos espirituais, mas as pessoas elas insistem em viver na carne, neste mundo. Se você quer vencer os seus problemas, as suas dificuldades, isso é uma guerra espiritual. A única maneira é você se aliando ao coronel, ao Rei dos Reis, ao nosso comandante, que é o Senhor Jesus. Ele, se você se aliar a ele, vestindo a armadura que Deus te dá, você vai vencer. Com certeza. Está escrito. Se você crê, você já está começando a usar a armadura que é a fé. Então, que essa mensagem fique para você refletir e dizer: poxa, peraí, eu não estou vencendo esta guerra, mas eu preciso vencer esta guerra. Eu preciso vencer tudo que está me aprisionando. Então, eu vou buscar a Deus hoje. Deus fala contigo hoje. Busque a Ele, porque todo aquele que bate, a porta se abre, e todo aquele que busca, encontra. Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu sou a voz que clama no deserto.